Muito bem, nós na aula passada havíamos falado um pouquinho para você a respeito de taxa de desemprego e vamos continuar falando um pouquinho nessa aula, quando a gente encerra então esse assunto. Esse assunto se relaciona diretamente à curva de Phillips, que nós tivemos oportunidade de analisar em aulas passadas, que vai lá tentar medir o trade-off entre inflação de um lado e taxa de desemprego do outro. Ok? Vamos lá então para a nossa aula. Então, nós temos lá aquilo que nós chamamos, né, do impacto, né, do desemprego. Lembrando a você que nós havíamos falado na nossa aula passada que o desemprego, na verdade, é o agregado, né, macroeconômico que mais pesa em cima dos indivíduos e também em cima das famílias. Indiretamente, ocorre também o peso em cima de todo o ambiente econômico. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar entender é o impacto econômico, né, do desemprego. Lembrando então a você, o desemprego é um problema econômico porque representa o desperdício de recursos valiosos. Quando a taxa de desemprego aumenta, a economia está, de fato, desperdiçando os bens e serviços que os desempregados poderiam ter produzido. Então, lembrando aqui, né, que, na verdade, quando eu tenho uma situação de taxa de desemprego elevada, a tendência é que, na verdade, como nós analisamos lá em microeconomia, que a produção se dá em função, dentre outras, né, do fator trabalho, se eu tenho uma grande quantidade de trabalhadores que, na realidade, se encontram desempregados, a tendência é de que, na verdade, os bens e os serviços que eles poderiam ter produzido não o foram. E se assim não o foram, obviamente que nós temos aí um problema, porque, via de regra, se não ocorre a produção, e aí se você lembrar lá da lei de Say, de que a produção gera a própria demanda, embora nós tenhamos sérios questionamentos a respeito disso, na verdade a gente vai poder perceber que, na verdade, a demanda também tende a se decrescer e, portanto, a tendência a longo prazo é que nós tenhamos, né, não só uma redução da oferta agregada, mas também da demanda agregada. Mas nós temos um outro impacto, que é o impacto social. E aí, o desemprego é um problema social importante, porque causa enorme sofrimento aos desempregados, que se debatem com menores rendimentos. O custo econômico, portanto, do desemprego é certamente elevado, mas não há valor monetário que possa traduzir adequadamente o custo humano e psicológico do desemprego involuntário persistente. Chamando a atenção para você que, obviamente, nós estamos falando do desemprego involuntário e não aquele quando é desejado. Nós podemos, então, analisar alguns tipos de desemprego. O primeiro é aquele que nós chamamos de desemprego natural. O desemprego natural, nós analisamos, portanto, lá na curva de Phillips, que é o nível de desemprego associado ao produto natural, que, por sua vez, é o nível de desemprego de equilíbrio, portanto, quando há estabilidade da taxa de desemprego. Então, desemprego natural é igual ao desemprego estrutural e ao desemprego friccional. Vamos voltar, porque na aula passada nós havíamos falado para você um pouquinho a respeito de desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele involuntário que resulta da incapacidade do salário real se ajustar ao nível de equilíbrio do mercado. As negociações coletivas dos salários, a exigência de um salário mínimo, a existência de salários de eficiência, somados também àquela outra questão que nós chamamos da estrutura geral da economia, que na verdade pode caminhar para um processo de informatização e mecanização, tendem a se somar a todos esses elementos que nós acabamos de falar
e a criar, portanto, um desemprego estrutural. Nós podemos, então, ter uma interpretação econômica do desemprego. Desemprego voluntário e involuntário. Lembrando aqui a você que nós temos uma situação em que os salários são flexíveis ou ainda em que os salários são rígidos. Aqui nós temos os salários em dólares por hora, aqui nós temos o trabalho do número de indivíduos dentro da população ativa. E aí nós temos uma situação em que o desemprego, né, voluntário tende a ser relativamente pequena e que, na verdade, o número de empregados tende a se ajustar, dado que o salário é absolutamente flexível, né, ao nível de produção. Por um outro lado, quando nós temos o salário rígido, por exemplo, pelo estabelecimento de um salário mínimo ou ainda um salário de referência dentro de uma categoria qualquer, a tendência é que, na verdade, o desemprego involuntário seja ascensional, ou seja, de um lado eu tenho a minha curva de demanda, né, por trabalhadores, que obviamente não é acompanhada, né, pela curva de oferta, gerando então um desemprego involuntário muito maior do que aquele que a gente vai observar quando nós temos os salários flexíveis. Então, a teoria, né, do desemprego estrutural ou involuntário pressupõe que os salários são inflexíveis, o que coloca a seguinte questão: por que razão não sobem ou descem os salários por forma a equilibrar o mercado de trabalho? Ou seja, por que não se movimentam os salários para cima ou para baixo, de maneira que a quantidade ofertada de vagas seja coincidente com a quantidade demandada de trabalhadores por vaga de trabalho? Esta questão faz parte de um conjunto de aspectos ainda não resolvidos pela ciência econômica. Nós sabemos que poucos economistas atualmente argumentariam que os salários se alteram rapidamente para eliminar as carências ou ainda os excessos de trabalho. No entanto, né, ninguém compreende completamente as razões do comportamento arrastado e inflexível dos salários. Ou seja, no curto prazo, segundo a teoria de Keynes, né, nós sabemos que o preço dos salários são rígidos ou ainda fixos. Quero te lembrar que quando nós estamos falando que eles são, por exemplo, rígidos, não significa dizer que eles são inflexíveis, mas que, na verdade, eles têm uma maleabilidade relativamente lenta para uma adaptação ao nível geral de preços da economia. E, portanto, num dado momento, os salários sendo rígidos ou fixos tornam, né, o custo de produção fixo elevado para um nível geral de preços que pode estar em descensão. Resultado, acontece um descompasso entre a oferta, né, de trabalho, de um lado, que tende a ser maior, e a demanda por trabalho do outro lado, que tende, portanto, a ser menor. Desemprego friccional resulta do normal funcionamento e dinamismo inerente ao mercado de trabalho, ocorrendo porque demora tempo para que haja o ajustamento entre um trabalhador que procura um emprego e a existência de um posto de trabalho que necessita ser preenchido. A taxa de separação de empregos refere-se, portanto, ao número de trabalhadores que se tornam desempregados num determinado período de tempo em percentagem ao número de empregos existentes. A taxa de contratação, também conhecida como taxa de ingresso em empregos, é a percentagem de desempregados que encontra emprego durante um dado período. Assim sendo, nós sabemos lá que o friccional, né, a eficiência que nós chamamos de job mating, né, taxa de separação do posto de trabalho e taxa de encontro de um novo posto de trabalho.
A eficiência do job matching, né, é a informação sobre vagas de oferta de trabalho e a compatibilidade entre as competências, ou seja, a qualificação do trabalhador, ocorrendo ainda a competência ou a compatibilidade geográfica e os incentivos à mobilidade, e, portanto, diz respeito ao estrutural. Ou seja, muitas vezes é aberta uma vaga de trabalho que, na verdade, exige um trabalhador que tenha uma qualificação equivalente a X. O problema é que, na verdade, eu tenho, de um lado, né, o trabalhador que procura essa vaga, do outro lado, a empresa que a oferta, mas eu tenho que também ter a compatibilidade geográfica. Se, por exemplo, o trabalho está oferecido no Nordeste e a oferta da mão de obra, na verdade, se encontra no Sul, eu tenho que ter algum tipo de incentivo à mobilidade desse trabalhador de uma região para outra. Taxas de separação e encontro dependem de fatos, né, institucionais e legais e dependem, obviamente, da conjuntura. Dentre os fatos, né, institucionais, nós podemos ter, por exemplo, a política de salário mínimo ou ainda o salário por categoria. E, sob o ponto de vista conjuntural, vai depender do conjunto de condições da economia naquele dado momento. Políticas de redução do desemprego ficcional, apoiar a formação e a mobilidade do trabalhador, subsídios e isenções fiscais à formação de mobilidade dos desempregados. Pode ocorrer ainda pela flexibilização do mercado de trabalho, ou seja, alterar a regulamentação existente no mercado de trabalho, por exemplo, a nível de salários mínimos, condições laborais ou ainda do despedimento, que na verdade é a demissão do trabalhador, reformar o sistema de proteção ao desemprego, reforçar os incentivos à procura do emprego, e ainda a disseminação de informação sobre o mercado de trabalho, desenvolvimento de centros de emprego, websites e por aí vai. Ok? Perfeito. Né? Complemento aí então para a nossa análise de curva de Phillips. Beleza? Forte abraço para você e até a aprovação.